A paz do Senhor para os irmãos, nós vamos estar dando início à disciplina de História da Igreja no seu capítulo 2, da unidade 2, onde nós vamos tratar um pouco sobre alguns assuntos, como o início do Sacro Império Romano Germânico e a questão do cisma do Oriente. Para chegar nessa questão do Sacro Império Romano Germânico, nós precisamos ver alguns eventos que antecedem o surgimento desse império. De onde veio esse império? O que aconteceu para que esse império surgisse? Que nome é esse? Santo Império Romano? Santo Império Romano Germânico? De onde veio esse nome? De onde surgiu isso aí? Que invenção é essa? Já que nós estamos numa época em que o Império Romano do Ocidente já tinha se desfacelado. Nós vemos ali que os bárbaros, as tribos bárbaras, elas invadem Roma várias vezes, fazem incursões a Roma e até o imperador Rômulo Augusto é destituído e ali o império cai. E aí o que acontece depois? Como é que fica, essa civilização romana, não só a cidade de Roma, mas o império, como é que fica? O império caído, o império destruído. Na verdade ele fica cheio de várias tribos bárbaras, de vários clãs bárbaros, de vários grupos, vários feudozinhos. Daí vem a questão do feudalismo, mas não em função desses grupos se chamarem feudos, mas esses grupos eles ficaram dispersos, eles já não tinham a proteção do império, o império caiu, não tinha um reino, uma nação, não tinha essa característica de nação. E como é que ficava essa situação? Essa situação ela começou a ficar complicada e aí uma aristocracia surgia em função de pessoas que possuíam terras. Mas nós vamos estar vendo isso, nós vamos ver os acontecimentos que deram sequência para que chegasse nesse tipo de situação. Em 476 d.C., nós já vimos a queda do Império Romano do Ocidente. Nós estamos vendo ali em cima o nome Merovingios, já nós vamos saber por quê. A queda do Império Romano do Ocidente e as diversas tribos bárbaras ficaram aí em várias partes do Império caído. O feudalismo começou a ascender, o feudalismo em ascensão devido à ausência de proteção estatal, porque o Império tinha se desfeito e aí essa proteção do Estado, essa ideia de nação se perdeu. E aí senhores feudais fornecem proteção e terra aos clãs bárbaros em troca de vassalagem. Nós temos o crescimento dos Merovingios, aí o nome Merovingios ali em cima, que são aqueles que são descendentes de Meroveu. O crescimento dos Merovingios como reino franco, hegemonia na Gália, que é a atual França, que perdurou, esse reino franco perdurou ali dos Merovingios, perdurou de 481 d.C. a 751 d.C. Nós vemos Clovis, neto de Meroveu, ele une sob seu controle a maior parte da Gália ao norte, vencendo batalhas a ponto de ser reconhecido pelo imperador bizantino Anastácio como rei dos francos. E esse mesmo Clovis ele faz aliança com a Igreja Romana, convertendo-se ao cristianismo em 496 d.C. A sua esposa era cristã, ele acaba se convertendo ao cristianismo. Aí você vem logo depois da morte de Clovis. Clovis ele deixou seu reino dividido entre seus filhos, o que gerou instabilidade política, mas manteve a unidade do reino. Quando se fala de Clovis, irmãos, nós precisamos observar que ele faz uma aliança com a Igreja Romana, mas essas alianças elas nunca são unilaterais, ou porque o Papa é bonzinho, ou porque o rei é bonzinho. Na verdade, era em troca de apoio. A Igreja Romana ela tinha alguns recursos. Só que o rei ele procurava uma chancela religiosa. Até porque o rei, o Império Bizantino, o imperador bizantino, ele tinha uma chancela do patriarca de Constantinopla. Ou seja, era um homem escolhido por Deus para ser rei, para ser imperador lá do Império Bizantino, que era o Império Romano do Oriente. E aí o rei também dos francos, porque tanto os bárbaros como as pessoas do Império Bizantino, eles já tinham o cristianismo ali como religião deles.
só que cada um crendo de uma forma. Daí surgiram vários concílios que foram resolver questões teológicas. Mas o rei precisava, né, do apoio religioso, né, da igreja, do líder de Roma, que era considerado um líder considerado, e a igreja de Roma precisava de um rei apoiando ela, porque o Império Romano tinha se desfacelado. E a autoridade do Papa já era muito questionada, até pelos outros patriarcas que existiam na época. Você tinha 5 patriarcados, né? Você tinha ali Alexandria, Antioquia, Roma, Constantinopla e Jerusalém. E o patriarca de Constantinopla, ele questionava a autoridade do patriarca de Roma, que era o Papa. Então, o Papa, ele precisava do apoio de um império, né? O de Constantinopla tinha o apoio do Império Bizantino. E o bispo de Roma já não tinha mais nenhum império por trás sustentando ele, porque a cristandade ela ficou muito suportada pelos impérios. Desde Constantino, ali a cristandade ficou suportada pelo Império Romano, né, que foi dividido mais tarde entre Ocidente e Oriente. O Ocidente caiu, e aí você permanecia com um líder religioso, que era o patriarca de Constantinopla, apoiado pelo imperador, e você tinha o Papa, que já não tinha mais apoio de imperador nenhum. Então a igreja precisava do apoio também de um imperador. E aí eles acabam criando isso, o Sacro Império Romano, porque é da cultura romana que vinha com a igreja, germânico, porque os francos eram tribos germânicas. Então você tinha agora o Sacro Império Romano Germânico, né? Mas não surgiu ali na pessoa de Clovis em si. Nós vamos ver que isso daí, essa ideia vai amadurecer e vai, na verdade, finalizar ali em Carlos Magno. O Clovis, neto de Meroveu, se une sob seu controle uma parte do reino da Gália, isso nós já vimos. E ele faz uma aliança com a Igreja Romana, né, se tornando cristão em 496. Seus filhos acabaram promovendo instabilidade política na sua sucessão, mas mantiveram a unidade do reino franco. E aí começou o crescimento da aristocracia. A aristocracia obtinha lucro com as guerras, recebendo concessões dos reis em troca de apoio, enfraquecendo o poder absoluto do rei e fortalecendo o poder feudal. Essa aristocracia ela fornecia exército para o rei. Ela tinha seus vassalos, tinha ali o seu feudo, né, os aristocratas começaram a dominar aquilo, tinha ali o seu feudo. E aí, nessa questão, os reis precisavam de apoio. E aí solicitava aos aristocratas, os senhores feudais, né, que começou esse relacionamento do feudalismo. Você tem o aristocrata, que possui terras, propriedade, em que o vassalo precisa de proteção, ele oferece proteção, recebe as terras do vassalo, o vassalo recebe o direito de trabalhar nas terras que eram dele, mas agora do senhor feudal, e ali há uma troca de proteção, mas também tem a questão das guerras, onde o senhor feudal ele alista seus vassalos para também guerrear, né, quando o rei convoca mediante uma troca, um processo de troca, nunca é de graça. Os prefeitos dos palácios passaram a ser os principais agentes políticos, aristocratas locais. E quem eram esses prefeitos? Os prefeitos dos palácios eram funcionários, né, que após a civilização romana entrar nesse declínio do império acabar, eles acabaram assumindo a posição de líderes, de aristocratas dentro dos centros urbanos, né, não somente ali nos feudos, nos isolados, na área rural, mas esses prefeitos dos palácios foram nos centros urbanos, né, e depois ali que Clovis saiu, a coisa começou a ficar muito bagunçada e os prefeitos começaram a crescer nas suas autoridades. A autoridade dele foi crescendo, aí numa cidade, outro em outra cidade, e ali foi dominando, começou a haver conflito entre os prefeitos. Mas era uma espécie de primeiro-ministro daquela localidade, daquela cidade, daquela área urbanizada. E o conflito entre os prefeitos, né, foram finalizados por Pepino de Heristal, em 687 d.C., que passou a ser o governante político do reino franco, embora existisse um rei. Então existia rei ainda, mas quem governava de fato
era ali o prefeito. O rei eram os prefeitos, né? E aí, como Pepino de Heristal, ele como prefeito, ele acaba tirando o poder dos outros prefeitos, acaba com esse conflito, centraliza o poder na mão dele como prefeito, mas ainda tinha um rei da dinastia merovingia. Nós vemos ali escrito carolíngio ali em cima, nós vamos chegar lá, nós vamos entender de onde vem esses carolíngios. Pepino de Heristal, ele ali ele centraliza como prefeito centralizador o poder em suas mãos. O Pepino de Heristal, ele passou a ser o governante político do Reino Franco, ainda existindo o rei. E ele teve um filho que se chamava Carlos Martel, que nos últimos dias da sua vida ele governou sem rei, mas não assumiu o título real. Então ele governava de fato, mas não tinha o de direito, né, o governante de direito. E aí, filho de Carlos Martel, Pepino o Breve, ele governou nomeando Quideriu III, merovingio ainda, descendente de Meroveu, mas foi destronado pelo próprio Pepino, que Pepino ele consultou o Papa à época se deveria ou não fazer tal tipo de coisa. O Papa deu um aval brando a ele, o Papa Zacarias, e ele, sob a bênção do Papa Zacarias e apoio da nobreza, ele ali destronou Quilderico e deu início à dinastia carolíngia em 751 depois de Cristo. Pepino o Breve teve um filho chamado Carlos Magno, e esse Carlos Magno ele assume o reino dos francos em 768 depois de Cristo, após a morte de Pepino o Breve. E aí ainda não surgiu o Sacro Império Romano, mas no ano 800 o Papa Leão III coroou Carlos Magno como o primeiro imperador do Sacro Império Romano Germânico. E aqui chega no surgimento do Sacro Império Romano Germânico, que também ele ali foi fundado oficialmente, em que no alemão ele tem o nome de Reich. Até o Hitler ele fala que o Sacro Império Romano, falava que o Sacro Império Romano Germânico era o primeiro Reich, né? Então, você tem ali, até na visão de Hitler, que o Império Germânico surgiu lá atrás. Mas na figura do Carlos Magno ali, a Igreja de Roma encontrou um apoio muito forte, né? Porque o Carlos Magno ele desenvolveu muitas coisas, e na sua época que surgiram as universidades dentro dos mosteiros, né? Começaram a surgir, foi incentivado esse tipo de coisa. Então foi um imperador de nome, mas depois as coisas enfraqueceram de novo, e depois só com o Otão, né? Ele só com Otto esse título voltaria a florescer, refloresceria, né? Ganharia força. Mas é entender que aí surge o Sacro Império Romano Germânico, né? Com Carlos Magno, sendo ele considerado o primeiro imperador. Não foi Clovis lá atrás. Clovis foi quando a semente é plantada. Mas aqui a coisa se torna oficializada. E desse período de 800 até o ano 1054, dentro da igreja, nós tínhamos muitas divergências teológicas. Divergências teológicas não existem só hoje, sempre existiram, sempre vão existir. O problema é que nos 1000 primeiros anos da igreja, isso gerava conflito de exclusão da igreja, que eles chamavam de excomunhão. A pessoa tirava a outra de comunhão, por causa de divergências teológicas. Hoje nós temos judeu messiânico, que ele crê que Jesus tenha sido o Messias, mas não é Deus, né? Isso não faz parte do cristianismo ortodoxo, que a gente considera como ortodoxo, né? Então, mas hoje a gente não discrimina aquela pessoa, né? Você não discrimina outros tipos de cristãos, né? Você, um presbiteriano, considera um assembleano como cristão e vice-versa, que também considera um batista. Você não discrimina, né, a nível de salvação por causa de denominação ou de crenças teológicas. Mas naquela época isso acontecia. E isso deu muita briga, durante a história da igreja. E essa briga acaba
determinando um acontecimento na história da igreja, que é o Cisma do Oriente, no ano de 1054, onde nós vemos até esse cisma diferenças teológicas, onde o Ocidente e o Oriente divergiam. O Ocidente cria no diofisismo, o Oriente cria no monofisismo, ou seja, o que quer dizer isso? Mono, é único, ou seja, eles criam que Jesus só tinha uma natureza que era divina. O Ocidente não, já cria que Jesus tinha uma natureza divina e humana. O Oriente era iconoclasta, ou seja, não aceitava a veneração de imagem. Já o Ocidente, apesar de algumas vezes se manifestar contra a adoração de imagem, o que se praticava dentre os fiéis era a iconodulia, era justamente essa veneração das imagens, adoração às imagens. O Oriente, ele tinha uma visão voltada mais para assuntos teológicos. O Ocidente não, era uma visão voltada mais para assuntos pastorais, prática. O Oriente aceitava o casamento do clero. Já o Ocidente já estava instituindo ali o celibato do clero. No Oriente, a celebração da Páscoa era no domingo após o equinócio. Já no Ocidente, a celebração da Páscoa era conforme o calendário gregoriano. No Oriente, você tem o credo niceno preservado conforme ele foi estipulado naquilo que dizia acerca do Espírito Santo, que falava que procedia do Pai. Já no Ocidente, tinham adicionado que ele procedia do Pai e do Filho. É a questão da palavra filioque, a cláusula filioque. E aí deu um problemão isso aí. No Oriente, você tinha como autoridade o patriarca de Constantinopla. No Ocidente, era o Papa. Então, por fim, nós vemos uma briga política no final. A verdade é que os outros são pormenores, Pormenores que é igual, existem uns na cristandade hoje, no cristianismo, que creem no unicismo, ou seja, não creem na trindade. Já outros creem na trindade, são trinitarianistas, Então, o que para a salvação não quer dizer nada, mas ali eles se excomungaram, isso criou uma divergência das igrejas se separarem. Mas na verdade era briga política, não era briga teológica, como aparenta-se. Como isso aconteceu na história da igreja. Essas divergências que foram sendo alimentadas e tiveram estopim ali nessa questão da cláusula do Concílio de Nicéia. O capítulo 2 tem por título O Império Renasce e a Igreja se Divide. Vai justamente da época de 800, ou seja, ali quando Carlos Magno é coroado imperador do Sacro Império Romano Germânico, até o Cisma do Oriente, que foi em 1054 depois de Cristo. Que o livro ele coloca como surgimento do novo Império Romano, e aí diz que tem reavivamento da Igreja Ocidental e o primeiro grande cisma. Essa questão de reavivamento é meio suspeita. Um reavivamento sem voltar às origens dos ensinos apostólicos não é reavivamento. Mas nós temos alguns buscando isso, alguns servos de Deus ali, até líderes buscando isso. O que aconteceu devido à questão do feudalismo, em que os aristocratas, os senhores feudais, eles ali acabavam estabelecendo que eles tinham um clero pessoal, os cleros ficaram ali sendo mais uma classe social no meio do feudo, ou seja, cada feudo acabava tendo o seu, e aí começou a ter um problema do senhor feudal estabelecer quem seria, quem faria parte do clero. E aí começaram a entrar parentes, essas coisas, e aí começou a acontecer favorecimentos. Na verdade, não era a pessoa que queria compromisso com Deus, porque o clero ele tinha uma vida abastada, não era igual à vida do vassalo. Então, vassalos dificilmente chegavam ao clero. E aí, o próprio clero, que era sincero, começou a questionar. Alguns começaram a lutar. Isso daí não é responsabilidade do senhor feudal. Quem tem que indicar é o líder religioso, quem tem que indicar que vai entrar para o clero, mas o senhor feudal indicava, e aí começou um conflito nisso aí.
e isso teve fim na Concordata de Worms, né? E aí se determinou que quem ia entrar para o clero era aquele que os clérigos nomeavam, e não os sacerdotes nomeavam, não o senhor feudal, né? O senhor feudal, poder temporal, né? A questão do clero, quem tratava eram os sacerdotes. E aí vem justamente essa questão da investidura. Refere-se ao direito de nomear sacerdotes para cargos eclesiásticos. E aí isso termina na Concordata de Worms. Tá? Colocar aí o reavivamento da Igreja Ocidental, que já falamos, é suspeito, mas alguns realmente buscaram de Deus uma comunhão sincera com Ele nessa época e tiveram êxitos. E a questão da divisão da igreja, as igrejas do Oriente e do Ocidente, que sempre tiveram algumas diferenças. Tá? Então aqui se finda, né, o capítulo 2 da unidade 2. Né, que você estude, leia seu livro, aproveite as aulas, né, preste atenção nas aulas, que isso pode beneficiar você. Amém? Que Deus abençoe a todos e a paz do Senhor.